Boa noite, meus irmãos. Quarta-feira. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão tecnológica. Já falamos sobre isso, obviamente, e abordamos isso de alguns pontos, enfim. Em algum momento citamos a abordagem de hoje, porque era necessário ser considerado a fala. Bem, mas hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre a questão do que seria, então, o que nós poderíamos chamar de portais, né? Dentro, obviamente, dentro do nosso conceito e entendimento de realidade. Melhor, obviamente, seria experienciar, né, isso que eu vou descrever, porém, a gente poderia chamar isso de portais. Compreender, então, um pouquinho o que são portais. Antes de mais nada, a sabedoria humana, né, e a gente também já falou sobre isso aqui, a sabedoria humana ela é com base, então, na investigação a partir de um ver, né? Esse ver pode ser uma compreensão acerca de alguma coisa, porque você já traz uma pré-informação na sua alma, ou esse ver ele pode ser a partir da observação direta, né? Então, e aí a partir de então a gente passa a investigar, porque a gente considerando a primeira observação, primeira forma de ver, né? Então nós queremos comprovar se aquilo que a gente está percebendo, se aquilo tem um fundo de verdade, se aquilo corresponde então a uma verdade, né? Se as coisas são como a gente está percebendo internamente. E se for do ponto de vista de observação direta, nós também passamos então a buscar compreender aquilo que estamos vendo, né? E as duas formas nos leva a compreender, né? Vamos chamar assim, o mundo manifesto, né? O mundo da materialidade, o mundo da fisicalidade, o mundo tridimensional. E embora que para que o mundo tridimensional exista, para que a fisicalidade exista, né? O mundo manifesto esteja aqui e agora, né? Para que isso tudo aconteça, obviamente existem as mecânicas por trás disso, e aí então a gente chega no que a gente chama de consciência, né? Então tudo que existe por trás do mundo manifesto, tudo que existe por trás de algo que nós identificamos através do mundo das formas, é a consciência. Agora, o que a consciência tem a ver com aspectos tecnológicos, né? Do ponto de vista da comprovação, né? Seja ela intelectiva, seja ela processos racionais, seja ela a partir de uma experiência direta em laboratório, né? Onde nós então chegamos aí às conclusões lógicas e óbvias do comportamento, né, do mundo manifesto, do mundo da fisicalidade. Então, por trás disso tudo, obviamente, que existe a consciência, e a consciência que cria e que manifesta tudo. Bom, isso até aqui não tem nada de novo, e a gente já falou bastante sobre isso. Bem, o que os portais têm a ver com isso tudo que a gente está colocando aqui, né? Então, os aceleradores de partículas, né, que existem aqui na Terra, né, como tem lá o CERN, né, para quem sabe do que eu estou falando,
Então a sua construção, né, e com a aceleração de partículas dentro da sua forma geométrica, né, construída, devido à velocidade, obviamente, que essas partículas que transitam então aí dentro desse acelerador de partículas, e o próprio fluxo, vamos chamar assim, etérico, né, que acontece ali dentro desse acelerador de partículas. Então, ele vai produzir, né, isso que a gente está chamando aqui de portais. Né? O que é um acelerador de partículas? Né? Um acelerador de partículas, antes de mais nada, é um centro de gravidade. Né? É um centro de gravidade permanente, em que existe um fluxo com determinada velocidade, né, que gera então aquilo que a gente chama de... ele cria a possibilidade então de um ponto zero. Né? Ele cria a possibilidade de um ponto zero. Se nós criamos um centro magnético, né, um centro gravitacional, em que ele produza então esse ponto zero, obviamente vamos ter aí energia infinita, né? O modo contínuo, dentro de algumas descrições, né? Mas aqui estamos falando aqui, então do ponto zero, onde nós podemos extrair, né, da parte etérica, todos os recursos necessários do ponto de vista energético, né? Tudo aquilo que precisamos. Tudo aquilo que precisamos. Mas se nós não construímos esse ponto zero, né, se nós não chegamos a produzir esse ponto zero, porém a estrutura está ali, pronta, né, para se chegar a esse nível de produção de um ponto zero, nós temos ali a possibilidade de um portal. Né, um portal. Acontece que esse portal ele pode ter vários tamanhos. Vários tamanhos. Normalmente, nós aqui compreendemos os portais, né, conforme é nos descrito, né, através de alguns recursos tecnológicos, como eu citei ali, né, o acelerador de partículas do CERN. Mas também existe aí as pirâmides, né, por exemplo. Né. Mas se nós olharmos mais de longe, né, as nossas irmãs Swarus, elas nos descrevem isso como uma riqueza de detalhes, né, e que leva nós a compreendermos isso de uma forma mais profunda. Né. E elas dizem que, inclusive, as células são portais. As células são aceleradores de partículas. As células, né, geram então aí a organização do fluxo energético, criando e recriando a vida. Né. Se nós olharmos para o núcleo de um átomo, nós também vamos estar olhando aí, né, vamos chamar assim, um ponto central, então, de um portal. Porque um portal pode ser do tamanho de um Sol, pode ser o tamanho da pirâmide, pode ser o tamanho do CERN, pode ser o tamanho de um Sol, e pode ser maior que um Sol. O Sol, obviamente, que eu estou citando como referência, que é o nosso Sol, né? Acontece que um corpo físico humano também é um portal. Uma árvore também é um portal. Um animal também é um portal. Mas é um portal para quem? É isso que a gente tem que buscar compreender, né? Por que a gente está falando que tudo isso é um portal? Ele é um portal para quem? Um portal para a consciência. A consciência cria, né, uma vacuidade quântica, né, e busca se expressar através dessa vacuidade quântica. Então vamos olhar para o nosso planeta Terra. Né, vamos olhar mais de longe para o nosso planeta Terra. Se essa bola, né, terrestre não estivesse dentro
né, desse campo magnético gravitacional, né, não tivesse aqui a esfera, o planeta, mas tivesse somente a bola, né, só o campo magnético gravitacional, sem a forma, né, da Terra. Então, somente esse campo gravitacional, né, seria a vacuidade quântica. Seria um portal onde a consciência começa a se expressar e começa a manifestar alguma coisa a partir desse portal, dentro dessa vacuidade quântica, criando então aí um nível de realidade experiencial. Essa realidade experiencial, né, através da forma, ela pode ter todos os níveis possíveis de manifestação, desde o universo tritocosmo, que são os universos mais densos, né, ou aquilo que também é chamado de regiões inferiores ou infernos, né, como, né, desde experiências da sétima dimensão, desde os portais aí, né, que nos levam a uma conexão direta com o absoluto, com a fonte, que os sóis espirituais. Então, dentro do portal é possível você ter todos os níveis de experiência. E não somente todos os níveis de experiência, mas podemos também plasmar, então, dentro de uma vacuidade quântica, né, dentro de um campo magnético gravitacional vazio, obviamente, né, podemos produzir ali qualquer coisa, manifestar qualquer coisa no sentido literal da palavra. E é isso que hoje a humanidade, né, do ponto de vista tecnológico, militar, né, vem procurando dominar essa tecnologia. Né? Dominar essa tecnologia. Uma vez que esteja dominada essa tecnologia, né, o salto tecnológico que vamos dar é uma coisa absurda. Absurda. Porque, como eu coloquei, né, um portal ele pode ser usado para qualquer coisa. Então, o nosso corpo físico, né, nossa forma psicobiológica de energia chamada forma humana, ele também é um portal orgânico. Né? Ele é um portal orgânico. Então, ele foi manifestado segundo a intenção da nossa alma, da nossa verdadeira consciência, dos nossos pais internos. Né? Criou essa forma humana para se expressar através dessa forma humana. Agora, nós também citamos aqui, em outros momentos, que existem formas humanas que não têm alma. Né? Também são falas das nossas irmãs Sorus, essas irmãs de quinta dimensão. Ah, Geraldo, como é que você tem contato com essas Sorus? Você fala com elas na parte astral? Você conversa com elas? Você se encontra com elas? Não, eu não me encontro com elas na parte astral. Eu não tenho contato direto com elas, a não ser através dos canais que elas utilizam para se comunicar. Né? E esse canal, obviamente, é a nossa internet. Tá, mas então você quer dizer que uma pessoa que tem um canal, ela está falando com esse grau de propriedade e você acredita nisso? Sim, eu acredito nisso e sei por que eu estou citando elas como referência. Obviamente que eu sei devido à base, né, da qual eu utilizo como fonte de informação, que é a doutrina gnóstica, e também por experiências internas que a gente, né, foi levado a experienciar. Então, eu consigo perceber, né, nas suas falas, nas suas descrições. Então, aí é um nível de verdade. Né? Um nível de verdade. Bem, então, inicialmente, a gente falou sobre essa questão dos portais e desse vínculo que, então, que a alma consciência tem com as tecnologias. Né? Então, uma vez que a raça humana, né, a nossa ciência humana, né, logre desenvolver essa tecnologia de criar esse centro magnético, esse centro gravitacional, e tenha domínio e controle sobre isso, combinado com a inteligência artificial que já está caminhando a passos largos, né, a raça humana vai dar um salto do ponto de vista tecnológico absurdo. Né? Podemos produzir qualquer coisa. E, por consequência, tudo aquilo que nós conhecemos como conceitos, né,
de relação humana, de relação social, de relação tecnológica, seja essa tecnologia do ponto de vista benéfico ou maléfico, né? Seja as tecnologias de transporte, seja as tecnologias robóticas, do ponto de vista da saúde, né? Do equilíbrio energético humano, né? Que propicia a saúde do nosso corpo físico, sejam experiências metafísicas, né? Uma vez que nós tenhamos essa tecnologia, tudo isso vai ser mudado, tudo isso vai ser alterado de uma forma abrupta e profunda. Profunda. Né? Então, como eu disse, a ciência humana está correndo a passos largos atrás de dominar e ter controle sobre isso. Né? O mais perto que a ciência humana tem chegado dessa questão, né, é a experiência com a fenda dupla. E a partir daí, obviamente, eles não param de correr atrás, né, de compreender de uma forma mais profunda essa questão daquilo que foi observado através da experiência da fenda dupla e ter controle sobre isso. Né? E ter um controle sobre isso. Já temos aí o CERN agora que está trazendo, claro, outros aceleradores de partícula, como tem aqui no Brasil também, né? Trazendo comprovações disso que a ciência humana já conhece, já identifica, já consegue observar. Só não consegue compreender em toda a sua extensão e não consegue produzir engenharia suficiente, né, para reproduzir esses fenômenos. Né? Até porque nós precisamos ainda nos desenvolver tecnologicamente. E, obviamente, estou falando aqui também do ponto de vista da sociedade comum. Né? Já existe a tecnologia 0.0 aqui na Terra. Existem comprovações dessa questão. Porém, obviamente, isso não está aberto ao público, não está aberto para todas as sociedades. Mas isso já existe. Mas, enfim, voltando então, uma vez que conseguimos produzir isso, tudo aquilo que nós acreditamos, né, tudo aquilo que nós temos como ciência humana, cai por terra. Porque tudo se altera. Né? Tudo se altera. Basta a gente ter um princípio desse tipo de experiência quando realizamos o nosso trabalho interno. Né? Quando trafegamos internamente e vamos compreendendo o que é esse portal orgânico. Então, existe algumas formas humanas que têm alma e tem umas formas humanas que não têm alma. Os portais orgânicos, que são a nossa forma psicobiológica de energia, tendo uma alma humana, obviamente, está cumprindo aí, né, um propósito de acordo com a manifestação da alma através daquela forma. E para as formas humanas que não têm uma alma conectada a essa forma humana, então são os seres sem almas, né, mas que são, obviamente, utilizados também como portais. Então, muitos desses portais orgânicos são utilizados aí para fazer tanto coisas boas quanto coisas ruins aqui no nosso planeta. E também serve para a experiência de alguns irmãos que estão lá fora, né, utilizando aí tecnologia de imersão, né, adentram o nosso corpo planetário e tomam uma forma orgânica dessa para uma experiência qualquer aqui, né, dentro dos seus propósitos, é óbvio. Também esses portais orgânicos, né, essa forma psicobiológica de energia chamada forma humana, ela pode ser produzida, obviamente, e é o comum, né, produzida aí a união, né, dos dois sexos, mas também é possível ser produzido de uma forma tecnológica. E também está se correndo a passos largos atrás da produção de uma forma ou de um portal orgânico, né, do ponto de vista tecnológico, em que possa ser utilizado por algumas consciências ainda que têm propósitos, vamos chamar assim, escusos, né, duvidosos, mas também se está correndo a passos largos atrás de conseguir produzir isso. Né. Existem aí, né, relatos já, né, dessas sociedades intraterrenas, né, que tem aí então nos seus laboratórios
formas humanas, outras formas orgânicas, eu diria, né? Tanto forma humana quanto outras formas orgânicas, em que possa ser utilizado como portais. Então é necessário nós compreendermos, né, de uma forma mais clara, né, o que é um portal e para que exatamente ele serve. Né? E nós somos portais. Nós já somos um recurso tecnológico, né, utilizado pela nossa verdadeira consciência, que manifestou essa nossa forma humana aqui, né? Porém no nível, vamos chamar assim, harmônico e de acordo com os propósitos do Logos, com o propósito dos sóis espirituais. Mas uma consciência que esteja no processo de involução ou, né, que esteja experienciando essa parte mais densa do mundo manifesto, também tenta recriar isso, né? Recriar uma forma humana ou uma forma orgânica que possa ser utilizado. E por que eles querem criar isso? Né? Por que eles querem criar esses portais orgânicos? Obviamente para acessar outros níveis de realidade, interferindo, segundo os seus propósitos, né, em outras dimensões, em outros planetas. Né? Infelizmente, nós vivemos uma realidade de disputas, de guerras, né, de acúmulo. Né? Assim como o ser humano acumula bens materiais e fica identificado com os bens materiais, e tem isso como status quo, né? Quanto mais eu possuo, melhor eu sou. Né? Também existe, então, governos, seres, outras entidades, outras organizações que buscam, né, também somar, então, domínio e controle sobre outras raças, sobre outras formas, sobre outros planetas, sobre outras organizações planetárias, sistemas solares, galácticas, né, também. Então essa disputa ela existe em todos os níveis. Então é importante a gente delinear e esclarecer alguns pontos aqui, né, nesse sentido, esclarecendo o que são portais, né, e para que eles servem e de que forma são usadas. Né. Eu não sei se eu consegui comunicar o que de fato eu pretendia comunicar, mas se houver dúvidas, né, perguntas, deixe nos comentários, né, que a gente vai procurar aprofundar isso ou esclarecer ainda de uma forma mais objetiva.